Olá, irmãs. Boa noite, porque já são 5 para as 2 da madrugada. E eu tô aqui para falar com vocês, conversar com vocês, trocar uma ideia com vocês sobre a palavra de Deus, claro. E o tema da nossa conversa de hoje é tempestades, provações para o amadurecimento espiritual. Porque não é só no deserto que a gente amadurece espiritualmente, mas também nas tempestades. E nós vamos falar baseado no livro de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41, que foi parte, né, do culto da minha igreja hoje, pregado pela minha pastora, Nalva Cristina, e que esse especificamente me tocou bastante o coração. Eu voltei para casa e estudei, me aprofundei um pouco mais, né? E já fiz minhas orações, minha oração, mas mais uma vez eu quero orar aqui. Justo soberano Deus, Yahvé, Deus amoroso, Deus poderoso. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor me capacite, Senhor, nesse momento, para passar a Tua palavra, o Teu entendimento, Senhor. Que nada da minha boca saia que não seja de mim, e sim de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que eu me esvazie nesse momento completamente, e que Tu me enchas com Teu Espírito Santo, Senhor, para levar a Tua palavra. Que eu seja a ferramenta viva em Tuas mãos. Senhor, abre o intelecto e o coração das pessoas, das mulheres que estão agora nesse momento me assistindo, Senhor, para que ela possa ter o completo entendimento e que Tua palavra, como semente fértil que é, ela entronize em nossos corações, que o Espírito Santo, Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer dos nossos corações um solo fértil para receber a Tua palavra, Tua semente fértil, para que ela possa germinar dentro dos nossos corações, crescer, florescer e frutificar, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus eu clamo e agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, essa conversa vai ser baseada nos meus estudos, nos meus entendimentos, claro, mas também na pregação da minha pastora, né? E das minhas próprias experiências como cristã. Então aqui fala exatamente, vou voltar ao tema aqui, que é tempestade, provações para o amadurecimento espiritual. Vou ler, verso 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos discípulos, passamos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, levaram o barco, assim como estava, e outros barcos o seguiram. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos discípulos: Por que sois covardes? Ainda tendes fé? Ainda não tendes fé, perdão. Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí vamos parar aqui na palavra e vamos começar a nossa conversa. Eu vou começar pegando aqui nesse versículo, no primeiro verso que eu li, que é o 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos discípulos, passamos para outra margem. Há um momento na vida, irmãs, que Jesus pede para que passamos para outra margem, ou seja,
que deixamos de estar naquele momento de engatear, de tomar a papinha, para poder comer alimentos mais sólidos. E eu falo isso espiritualmente, não falo de alimento físico, mas espiritual. E é exatamente a situação, o momento do amadurecimento. Ou seja, você sair de um lugar de criança, digamos assim, né, espiritual, para um amadurecimento espiritual de adulto. Por isso que Deus pede para que passamos para outra margem. O crente cristão, independente de religião, o cristão, ele tem que amadurecer. Ele não pode se contentar apenas com papinha. Ele tem que crescer. E a maneira que ele vai crescer é buscar, se aprofundar na palavra, no conhecimento de Deus, na oração, né? Outra coisa que eu chamo a atenção aqui, né? Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo d'água. Ou seja, essas tempestades são as tempestades, as tribulações que a gente passa na vida, né? E aí o que acontece? Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. E eu quero chamar a atenção para essa coisa da popa. Para quem não conhece barco, a popa é a traseira do barco e a proa é a frente. E é onde está o comando do barco? É na proa e não na popa. E aí, usando as palavras que a pastora falou hoje, muitas vezes a gente até convida Jesus para o barco da nossa vida, mas não consegue ter a fé de deixar ele comandar a nossa vida. E por isso, às vezes, muitas vezes, a gente acaba tomando caminhos, atalhos, e seguindo, o nosso barquinho vai seguindo em correntezas, que na realidade não são aquelas que Deus tem para a gente, para as nossas vidas. Amém? Então, na verdade, a gente tem que entregar a Deus o comando das nossas vidas, para que assim a gente possa chegar naquele lugar que Ele quer nos levar. Porque sempre a vontade do Senhor é soberana, é boa, perfeita e agradável. Muito mais do que a gente pode sonhar, né? Então ele levantou, repreendeu o vento, ordenou o mar, aquieta-te, silencia-te. Ou seja, muitas vezes a gente se espanta, né, e não entende o poder de Deus. E às vezes a gente até limita o poder de Deus, porque a gente diz assim, não crê no impossível. Nós cremos num Deus do impossível. Então o impossível é ilimitável. Ele tem comando sobre tudo, sobre todas as coisas, ele é capaz de tudo. Então não limite o poder de Deus na sua vida. Ele é capaz de fazer qualquer maravilhas. Ele é o Deus de maravilhas, né? E logo o vento serenou e houve uma completa bonança, ou seja, se acalmou tudo e houve bonança. Mas a gente, irmãos e irmãs, principalmente irmãs, porque esse canal é voltado para vocês, para nós mulheres, a gente não pode só chamar a Deus Jesus quando a gente está na tempestade. Jesus tem que estar na proa das nossas vidas, no barco das nossas vidas, sempre, não quando está na tempestade. E indagou os discípulos, por que sois covardes? Covardes, ele fala aí nesse sentido, é de ter pouca fé, né? É de não ter fé. E ainda não tens fé? Quer dizer, ainda não tens fé?
Os discípulos, contudo, depois de tantas coisas que eles vivenciaram, e nós, todos os dias, temos tantas provas maravilhosas de Deus, né? O sol que nasce e se põe todo dia é a primeira coisa, a vida, o dia, o nosso abrir dos olhos, né? E tantas outras maravilhas, das mais simples às mais maravilhosas, as mais esplêndidas. Nós temos todas as provas de Deus na nossa, das maravilhas de Deus nas nossas vidas e a gente ainda não acredita. E ainda somos covardes em entregar nossas vidas ao comando completo de Deus, de Jesus, nas mãos de Jesus. Os discípulos, contudo, estavam tomados de vivo pavor e comentaram uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muitas vezes a gente, como eu falei, subestima o poder de Deus. E outra coisa, quero chamar a atenção aqui para aqueles que ainda não conhecem a Deus, a Jesus. Porque um dia eles hão de conhecer. E hão de se assustar. Só que nós, como cristãos, não devemos mais ter essa dúvida. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabemos que Deus é o Deus do impossível, de prodígios e maravilhas. Então é por isso que eu digo, é preciso amadurecimento. Jesus convida-nos a esse amadurecimento. E eu convido a você, junto comigo, a partir de mim mesma, a amadurecer em Cristo Jesus. Lendo a palavra, orando, clamando ao Espírito Santo para que nos dê esse direcionamento, essa sede em conhecer a Deus e também ter essa intimidade com Deus para que possamos amadurecer como uma árvore, como uma planta realmente, que germina, cresce, floresce e frutifica